Boa tarde, pessoal. César Fittipaldi aqui, do canal no YouTube César com Z, César Fittipaldi, do blog cesarfittipaldi.blogspot.com e das redes sociais. Eu estou aqui para falar sobre o Grande Prêmio da França, que foi realizado ontem e foi uma corrida muito legal. Mas antes disso, eu quero esclarecer o porquê eu não fiz o vídeo da corrida de Baku, que também foi excelente, há 2 semanas atrás. Infelizmente, eu e minha família contraímos esse maldito vírus chinês, Covid-19, e ficamos mais ou menos fora de combate. Eu fiquei, apesar de já ter sido vacinado 2 vezes, fiquei bastante abalado pelas sequelas da doença, né? E ainda estamos em recuperação. Bom, vamos então ao que interessa. Roda a vinheta. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre a corrida, mas antes eu quero ressaltar algumas coisas que estão me chamando a atenção. Primeiro, muito blá blá blá, muito diz que diz. Eu acho que tem muito site falando sobre Fórmula 1. Às vezes eu até me irrito um pouco sobre as possíveis mudanças nas equipes, ou determinado piloto disse isso ou disse aquilo, a polêmica que não existe, que eles ficam criando entre, por exemplo, o Mazepan e o Mick Schumacher. Olha, o cara me ultrapassou assim, mas a próxima vez vai ter troco. Parece que aqueles programas de fofoca da televisão da tarde, isso me irrita um pouco, porque eu sempre digo e volto a repetir que eu sou um purista, eu gosto de corrida de automóvel. Aliás, sobre esse ponto, outro dia alguém colocou no Facebook uma foto de uma equipe de uma corrida de Fórmula 3 dos anos 70, 80 e uma atual. E criticou o fato de que hoje, além de ser praticamente impossível para qualquer mero mortal levantar a grana para correr na Fórmula 3, hein? Não estou nem falando de Fórmula 2. As equipes são de uma esterilidade, de uma pasteurização terrível. Basicamente, todos os carros são de uma mesma marca, os motores iguais, as equipes variam em relação ao seu poderio financeiro, todas muitíssimo bem financiadas, com estruturas gigantescas. Os pilotos chegam ali pagando caro, seja patrocínio ou patrocínio, ou enfim, algum tipo de contato. E não há mais variedade, não há mais possibilidade de alguém romper aquele círculo vicioso. Eu volto a lembrar que nos anos 70, 80, por exemplo, em 78, Nelson Piquet, que todo mundo sabe eu sou fã, como piloto, tinha feito um ano já de Fórmula 3 na Itália, no campeonato europeu, teve um sucesso módico, foi terceiro no campeonato, ganhou 2 ou 3 corridas, não me lembro bem, e percebeu que o seu principal concorrente em relação à atenção da mídia brasileira seria o Chico Serra, que vinha de um ano vitorioso na Fórmula Ford, e ele subiu para a Fórmula 3. Então o Piquet se mudou de mala e cuia para a Inglaterra para competir no campeonato britânico. Qual que era a equipe do Piquet? Ele, o PV, que era o mecânico dele, talvez um ou outro ajudante, e eles alugavam uma pequena garagem. Ele trouxe o carro do ano passado, que era um Route, o caminhãozinho do ano passado, as parcas ferramentas, né? Os motores eram preparados pela Nova Motor. Era um esquema semi-amador, né? No entanto, havia muito talento, tanto por trás do volante quanto na preparação. Não estou desmerecendo isso, mas era possível, com pouca grana, sei lá, talvez tenha gasto 70, 80, 100 mil libras na época, que era bastante dinheiro, mas nem perto dos falados 1 milhão e 200, 1 milhão e 500 mil euros que custa hoje uma temporada na Fórmula 3. Gente, 1 milhão de euros. Dá mais de 6 milhões de reais. Em sã consciência, que empresa brasileira vai colocar a mão no bolso e investir num jovem 6 milhões de reais para ter ínfimo espaço na imprensa? Alguns sites, alguma coisa aí, um gigantesco Lito Cavalcante que dá oportunidade para os jovens aparecerem, se expressarem. Pouquíssimas publicações de massa, as emissoras de televisão, então, nem se diz.
Então, é uma falência de um modelo. Onde vai chegar isso? Não sei. Nós vamos continuar tendo os Mazepin, os Latifi na Fórmula 1 daqui a alguns anos. Não estou desmerecendo eles em termos de talento, até porque eles são de uma entre-safra, mas daqui a alguns anos não vai ter realmente uma renovação baseada em talento. O Hamilton andou criticando a questão da dificuldade do acesso, ele critica um pouco de barriga cheia, porque ele foi sim beneficiado pelo aporte de recursos da McLaren, muito em função da questão racial, por ele ser negro, e hoje ele reclama desse modelo. Mas se ele está sendo autêntico, eu acredito que ele tenha razão. A gente precisa realmente pensar numa forma de mudar isso. Bom, a corrida de ontem. Vários sites com certeza já noticiaram, a corrida foi legal. No sábado, Max Verstappen obteve o pole position. Muita gente está escrevendo que hoje a Red Bull está superior à Mercedes. Não é bem assim não, está equilibrado. Não é que esteja inferior, mas está equilibrado. Muito do que está acontecendo é o momento do piloto. O piloto se sente seguro, se sente prestigiado, se sente energizado e está desempenhando muito bem. Volto a repetir, com toda aquela telemetria, o nível da Fórmula 1 técnico é altíssimo. Vamos voltar a falar dos anos 70. Na corrida com 26 carros, às vezes 12, 13 terminavam a corrida, 14, 15 ficavam pelo caminho. Por quê? Vazamento de óleo, marcha encavalou, não eram coisas importantes, motor fundiu, mas eram coisas assim bestas. Aí você fica pensando, como é que uma equipe de Fórmula 1, e eu vou até fazer um vídeo sobre isso, pode alinhar um carro, que é um custo altíssimo, sempre foi, e o carro andar 2 voltas. Teve uma corrida que o José Carlos Patti, com aquele horrível March da Williams, travou na volta de apresentação porque o acelerador travou. Gente, hoje isso é impensável, né? As falhas técnicas que ainda ocorrem muito raramente. Ontem, por exemplo, os 20 carros que largaram terminaram a corrida. Imagina só, o nível técnico é excelente. Então, o Verstappen, ele comete alguns erros, mas erros que não chegam a comprometer. Por exemplo, ontem na segunda ou terceira curva da prova, ele saiu para fora e perdeu a liderança para o Hamilton. Continuou num ritmo fortíssimo, ambos pilotos de altíssimo nível, e eventualmente ele fez uma segunda parada, um undercut, e o carro dele ficou bem mais veloz e ele conseguiu tirar a vantagem, fez ótimas ultrapassagens. A corrida em si foi muito boa, o que é raro ali naquele circuito. Ele é um circuito que não proporciona corridas tão interessantes quanto a que tivemos ontem. Eu, aliás, depois vou até rever o tape da corrida. Bom, então eu vou falar da atuação dos pilotos. Verstappen, magnífico. Foi uma corrida... Não sou o maior fã dele não, hein? Acho ele meio bobão, meio mimado, tal, mas como piloto ele está em evolução, já está num nível, já começou num nível absurdo e está em evolução. Então, imagino aí uma sequência de campeonatos no futuro, se o equilíbrio de forças continuar parecido. Lewis Hamilton, outro gigante, fez o que podia, liderou a corrida, tem presença, tem postura de campeão. Vendo que não conseguiria segurar o Verstappen, não apelou para manobras sujas, se deixou ultrapassar, sabendo que os pontos que ele obteve para o campeonato são importantes. Cometeu um erro sim na outra corrida, acabou saindo fora e somou pontos ontem. Quer dizer, nem todo dia você ganha, mas ele continua sendo o 7 vezes campeão mundial. Sérgio Pérez, em evolução, ganhou em Baku por uma série de circunstâncias, estouro do pneu do Verstappen, o erro do Hamilton, mas está provando que merece com sobras aquele assento ali, está ajudando muito a Red Bull no campeonato de construtores. Parabéns, Checo! Valtteri Bottas, apagado como sempre, ontem até fez uma corrida, depois ele reclama, diz que a estratégia da equipe acabou prejudicando. Ele não é um mau piloto, mas ele está num mau momento. Corrida de Baku ele esteve irreconhecível, e ontem também não fez grandes coisas. Poderia ter dificultado as coisas para o Verstappen quando foi ultrapassado? Talvez. Teria talvez sido antiesportivo. Fez uma corrida correta. Em quinto lugar, uma das gratas surpresas do campeonato, Lando Norris. Esse menino, do qual eu não tinha grandes expectativas, uma vez que ele foi batido na Fórmula 2 pelo Russell há 3 anos atrás, ele está se tornando uma das forças da Fórmula 1 e está levando a McLaren para um patamar acima do que eles tinham alcançado anteriormente. Tá? Sempre derrotando o Ricciardo, colocando até em xeque a capacidade do Ricciardo, que eu não duvido em momento algum, é um grande piloto.
O próximo foi o próprio Ricciardo, que ontem fez uma corrida boa. Tá? Ele ainda tem certa dificuldade de ritmo de prova, mas chegou em quinto. Mas não ameaçou o seu companheiro, não. Gasly, outro que está tendo uma grande e enfática série de elogios merecidos, né? É um vencedor de corrida, em Baku chegou em segundo lugar, ontem pontuou novamente, sétimo lugar, corrida sólida, faz o que é possível dentro das limitações do equipamento, mas o seu carro está evoluindo. Alonso, tá voltando o velhinho aí, hein? Alpine, ontem inclusive o Ocon, que acaba de renovar com a equipe, que eu acho que a equipe acertou nisso, teve uma corrida muito mais fraca. O Alonso havia sido superado 2 ou 3 primeiras provas pelo seu companheiro, mas está colocando as cartas na mesa. Na corrida anterior já teve um bom resultado, ontem também marcou pontos, ou seja, estão atingindo os objetivos. E a expectativa é que um piloto do padrão do quilate do Alonso ali, os próprios técnicos se motivem a evoluir o seu jogo. Próximo, Sebastian Vettel. Eu sou fã do Vettel, todo mundo sabe disso. Além de ser um excelente piloto, é um sujeito de uma presença agradabilíssima, é um campeão digno, é um cara que é humano, enfim, poderia falar muito mais sobre isso. Segundo lugar em Baku, ótimo resultado. E ontem também, corrida muito forte, nos pontos, sempre procurando, tá? Chegou em nono, somou mais 2 pontinhos, tá levando a equipe também para um patamar diferente. Lance Stroll, 10º lugar, ótima corrida. Largou lá atrás, teve problema nos treinos, largou em 19º, sei lá, mas com estratégia diferente, junto com o Vettel, de preservar os pneus no começo, largaram com pneus duros, fizeram um primeiro stint muito longo, foi bem sucedido, superaram inclusive as Ferraris, né? Falando em Ferrari, o Carlos Sainz foi o 11º. Foi uma decepção, porque a Ferrari havia conseguido 2 pole position com o Leclerc nas provas anteriores, e ontem, no começo, até entrar ali naquele primeiro bolo de liderança. Depois foram perdendo rendimento, até agora eu não vi explicação para tal, e tanto o Leclerc, que é um ótimo piloto, quanto o Carlos Sainz, que também é de um nível altíssimo, não conseguiram nem chegar nos pontos. Depois veio o George Russell, que para os padrões da Williams, um 12º é bastante aceitável. Está aí fazendo hora, porque os rumores são cada vez mais fortes que ele vai assinar com a Mercedes para um futuro próximo, merecidamente. Vamos ver. Tsunoda estava fazendo uma prova boa, depois com uma estratégia de troca de pneu e etc. Ele anda cometendo muitos erros, ele anda meio confuso, precisa colocar um pouquinho a cabeça no lugar. Velocidade ele tem. Ocon, prova fraca ontem, provavelmente com algum problema mecânico, eletrônico, não sei. Giovinazzi, que este ano está tendo uma temporada bastante aceitável, ontem também. É aquele negócio, todo mundo termina, então a ordem das equipes acaba prevalecendo. Charles Leclerc, até agora não sei porque chegou apenas em 16º. Raikkonen, foi grande. Agora, efetivamente, deve. Não está ainda em franca decadência, mas tem espasmos de brilho e depois ele acaba se acomodando ali. Latifi, não tem muito o que falar, carro fraco, piloto idem. Mick Schumacher tinha se classificado muito bem, depois bateu. Andam batendo muito esses dois pilotos da Haas. A Haas está muito fraca, provavelmente até mais lenta que as Williams. E o Mazepin também conseguiu terminar a corrida, mas com poucos erros para o seu padrão. Mas enfim. Pessoal, a resenha da corrida foi essa. Tem vários outros assuntos que eu quero abordar. Não quero esticar muito, não quero que o vídeo fique muito longo. Agradeço o prestígio e um abraço para vocês. Valeu, obrigado!